corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheadíssimo de notícias do Timão, atualizadíssimas para você, e o vídeo realmente está bombando, não saia daí, fica até o final, porque vamos falar sobre Denilson. Será que está próximo do Corinthians? Áudio vazado do jogador foi confirmado e eu vou trazer tudo para você aqui em detalhes. Vamos falar também sobre Eric Lamela, que está na mira do Timão. Vamos atualizar a situação do meio ofensivo. Será que pode estar pintando o meio ofensivo da Europa aí para o Corinthians? Vamos falar também sobre Riquelme e a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cianorte amanhã, time que viaja hoje para Maringá. Fiel, o vídeo está imperdível, fica até o final do vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. Gosto de pedir humildemente todos os vídeos para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Fiel, você tem que ativar notificações aí para sempre que a gente postar vídeo, a plataforma YouTube te avisar. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí falando sobre um pouquinho desse Corinthians que treinou hoje, tá, Fiel? Vamos passar aí a provável escalação para vocês do jogo de amanhã diante do Cianorte pela Copa do Brasil. Segue algumas informações importantes. Obviamente, Pedro Raul continua fora do Corinthians e o Cássio é dúvida, Fiel. Cássio aí que saiu contundido aí com fortes dores no quadril naquela disputa com o Rony entre o clássico Corinthians e Palmeiras. Até então o Cássio estaria confirmado para o jogo, tá, Fiel? Ele só iria desfalcar a Ponte Preta para cumprir o seu cartão, mas na Copa do Brasil ele estaria confirmado hoje no gol, mas no treino ele nem treinou. Então o Cássio segue como dúvida e Carlos Miguel pode ganhar sua chance aí de titular e ter uma sequência de 2 jogos seguidos pelo Timão, contra o Cianorte e contra a Ponte Preta no domingo. Detalhe importante, Fiel, o Carlos Miguel, na minha opinião, já deveria ser titular do Corinthians há algum tempo. Eu sei que é difícil a gente ver o Cássio no banco de reservas do Corinthians. É um ídolo, é um gigante, é um monstro de jogador. Mas temos que dar chance aí para novas gerações que estão surgindo. E a época do Cássio, não estou dizendo que passou, ainda acho que ele tem uma gordura para queimar. Mas o Carlos Miguel, cara, ele vem treinando sempre muito bem. Toda vez que entra, ele demonstra o seu valor. É um goleiro muito alto, um goleiro que sai bem nas bolas. É um goleiro que já está merecendo a sua oportunidade. E quem sabe ele não entra agora no time titular do Corinthians e não sai mais. Fiel, então temos informações importantes também que o Maicon deve voltar. Maicon que saiu com dores na coxa aí no jogo contra a Portuguesa, foi desfalque contra o Palmeiras e deve retornar ao time principal. Pelo menos o jogador já treinou e não sentiu dores. Então teremos um Corinthians aí mais ou menos esboçado para vocês, Fiel, para enfrentar o Cianorte com Carlos Miguel no gol, tá? Lateral, Fagner, que também sofreu uma pequena lesão aí contra o Palmeiras aí, tá, Fiel? Mas o Fagner deve jogar, vai a campo, treinou bem. Então teremos Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique fazendo a nossa dupla de zaga. E na lateral esquerda teremos ainda o Caetano improvisado. O Hugo e o Matheus Bidu estão fora de questão. O Antônio Oliveira já fez uma nova avaliação com o Bidu também e viu que não tem condições de assumir a lateral do Corinthians por agora. Já Diego Palacios segue aí com contusão no joelho, tá, Fiel? Que sofreu aí no menisco e está sem data de volta. Qualquer informações sobre o Diego Palacios vamos trazer aqui para vocês também. A nossa dupla de volantes segue com o Maicon voltando e o Ranieri. Logo à frente, fazendo aí o nosso meio ofensivo, teremos Rodrigo Garro e 3 atacantes, tá, Fiel? Como não temos o Roberto, o Romero vai fazer o central, vai fazer o centroavante e teremos o Wesley aberto na ponta e o Pedro Henrique aberto aí na ponta direita. Esse é o time do Corinthians que vai enfrentar o Cianorte. Lembrando que essas novas regras aí da Copa do Brasil agora é apenas um jogo, tá, Fiel? E como o Corinthians é o visitante, vai jogar fora de casa, o Corinthians tem a vantagem do empate. Se o Corinthians empatar, já está automaticamente classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Fiel, o que vocês acharam dessa escalação? O que vocês mudariam? Quero saber demais a sua opinião. Comentem aí, porque agora vamos falar sobre mercado da bola. Será que Eric Lamela pode ser aí
o novo meio ofensivo do Corinthians. Quem trouxe essa informação ontem foi o jornalista Uriel Lutz e o Samir Carvalho do Café do Setorista. Aí fomos apurar, trazer informações e realmente foi apenas uma sondagem do Corinthians, tá, fiel? Não estou dizendo aqui que não pode contratar, as negociações podem avançar. É um jogador bom, apesar dos seus números atuais não impressionarem, mas é um jogador também que é a mesma posição do Rodrigo Garro e é um jogador também de altos custos financeiros. Jamais, repito aqui, jamais acredito eu, em minhas informações, que o Eric Lamela vai vir para disputar a posição com o Rodrigo Garro. O Igor Coronado. Igor Coronado já chegou no Corinthians ganhando o maior salário do clube. Como que o Corinthians vai realizar outra contratação milionária para a mesma posição, fiel? Corinthians sendo que tem prioridades como um lateral esquerdo e um volante, que já vou trazer informações para vocês também. Corintianeiro, você está dizendo aqui que é impossível o Corinthians trazer o Eric Lamela? Não, estou dizendo que o Corinthians fez apenas uma sondagem, não existe proposta, não existe nada aí com o jogador. Trouxe informações no vídeo de ontem referente aos números do atleta, tá? Desde a sua passada ao Roma, ao Tottenham, no River Plate, onde ele foi revelado, e seu atual clube, Sevilha, os números deles não impressionam, fora que é um jogador também que tem um histórico de lesão muito grande. Então não sei se o Corinthians aí realizaria essa contratação do Eric Lamela. Para quem quiser conferir os números do jogador, é só assistir o meu vídeo de ontem à noite aí que vocês vão ver todas as informações do Eric Lamela. Mas no seu clube atual, no Sevilha, ele tem 86 jogos, fiel, e 16 gols. Fiz até uma breve aí comparação com o Igor Coronado, que tem aí 300 jogos mais ou menos pelo Al Ittihad, tem mais de 100 gols e mais de 100 assistências. São números totalmente diferentes, mas tem uma ressalva. Eric Lamela jogou campeonatos mais difíceis, jogou em grandes clubes, como o Tottenham, como o Roma, tá, fiel? Agora no Sevilha. Então tem uma grande diferença aí. Só que só existe sondagem, não existe proposta, não existe nada. E duvido muito que o Coringão vai contratar um jogador, sendo que acabou de contratar o Igor Coronado. Obviamente que qualquer informação sobre Eric Lamela vou trazer aqui para vocês, fiel. Fiel, notícia importantíssima antes da gente ir para a última do Denilson, meu irmão. Vocês vão ver, o bicho tá pegando informação confirmada pelo GE. Vou trazer para você explicadinho, mas antes vamos falar de Riquelme. O Corinthians segue monitorando o jogador que pertence ao Cuiabá, 20 anos de idade, está bem valorizado, foi convocado para jogar na seleção pré-olímpica, jogador que tem contrato até 2025 com o Cuiabá. Vale destacar, todos os jogos do Brasil, o Riquelme foi titular, é um lateral que está em ascensão, é um jogador também que em 2023 fez ótimas partidas pelo Cuiabá, jogador de confiança de Antônio Oliveira. Tem aí uma grande ressalva também nessa contratação. O Riquelme foi o primeiro reforço que o Antônio Oliveira pediu para o Corinthians desde que chegou aí no timão. Os reforços que lá já estão foi o Mano Menezes ou a diretoria mesmo que contratou nomes levantados pelo Cifute. Mas pedido do Antônio Oliveira mesmo só tem o Riquelme e o Augusto Melo não vai largar este osso. O preço estipulado pelo jogador saiu no valor de 4 milhões de euros. Mesmo valor que o Corinthians aí contratou o Mateuzinho. Em reais são 21 milhões de reais. Vale destacar, corintianeiro, Corinthians tem esse dinheiro hoje em mãos para dar pro Riquelme, para ele vir para o Corinthians? Fiel, não. Mas entre Corinthians e Riquelme já está tudo acertado em questão de tempo de contrato e salário, até porque não é difícil você cobrir uma proposta do Cuiabá. Para vocês terem uma noção, a comissão inteira do Antônio Oliveira no Cuiabá ganhava 300 mil reais. O Corinthians cobriu essa proposta facilmente. Hoje a comissão inteira do Antônio Oliveira, com auxiliares, tudo, ganha 800 mil reais. Com o Riquelme não é diferente. Em questões financeiras, o Corinthians está muito acima do Cuiabá, então já cobriu proposta, o jogador já aceitou de imediato. É a oportunidade da sua carreira. O grande problema é o Cuiabá, porque existe esse vínculo contratual e o Corinthians não dispõe desse dinheiro em caixa aí, 21 milhões. E 21 milhões está barato, viu, fiel? Porque é um investimento, é um jogador que tem uma grande perspectiva de venda. Corinthians também conta envolver jogadores nessa negociação
para facilitar a vinda do Riquelme para o Corinthians. Corintianeiro, que jogadores são esses? Eu não sei, fiel. A gente não tem como saber tudo o que acontece na negociação e nem sei se o Cuiabá vai aceitar. Mas o Corinthians tem bons jogadores assim, que não servem para o Corinthians, mas servem para clubes mais pequenos. Como o zagueiro Raul Gustavo, a gente tem o próprio Bio, tem o atacante Giovani, tem muitos jogadores que podem ser envolvidos nessa possível negociação com o Riquelme. Fora também que o Corinthians tem um investidor aí do ramo do petróleo que ajudou a contratar o Mateuzinho, tá, fiel? Que ajudou o clube a sanar várias dívidas já. O Corinthians também pode contar com esse investidor para trazer o Riquelme. A grande questão é: o Augusto Melo não vai largar esse osso tão fácil. É prioridade no Corinthians o Riquelme e o Corinthians não vai medir esforços para trazer o jogador, certo, fiel? Acredito eu, aí já é opinião, não é informação, que o Riquelme, se não fechar ainda nessa semana, na próxima semana, o Corinthians deve acertar essa contratação com o Cuiabá. Fiel, agora sobre o Denilson, não para por aí. Timão pretende fazer um desfalque no Cuiabá, porque ontem, prestem atenção nessa informação, fiel, que eu vou trazer detalhada. Por isso é importante você deixar o seu like e se inscrever no canal. Ontem saiu um áudio vazado que pegou todo mundo de surpresa, em que o Denilson fala exatamente essas palavras no áudio. Eu quero jogar no Corinthians e meus empresários estão me enrolando. Fora que ele disse também, os empresários aqui é meio que sócios do clube, estão me enrolando. Me afastaram falando que é por conta que eu estou acima do peso. Mas mentira, me afastaram porque eu aceitei a proposta do Corinthians. Fiel, vamos lá. Até então, quando esse áudio foi vazado na data de ontem, eu trouxe para vocês aqui o seguinte. Falei, Fiel, como é possível isso, sendo que os empresários, o maior interesse é dele vir jogar no Corinthians, porque ele tem maior visibilidade, pode pintar uma venda futura, porque é um jogador muito novo. Então, para todo empresário, é interessante que o seu jogador esteja num clube grande. Saiu isso. Falei, com certeza o Denilson vai manifestar nas redes sociais para explicar essa situação do áudio vazado, porque o nome dele está envolvido diretamente e cria um clima bastante hostil no Cuiabá, diante dos seus torcedores, dirigentes, presidentes, jogadores. O que aconteceu? O Globo Esporte, o GE, confirmou hoje que realmente o áudio é do Denilson. Então o Denilson realmente vazou esse áudio, que aceitou a proposta do Corinthians, que quer jogar no Corinthians e que os empresários estão enrolando. Ora, fiel, então se saiu isso é porque o Corinthians fez proposta para o jogador, porque o Corinthians quer o jogador. E eu trouxe em vídeos anteriores que o Corinthians negocia com o volante brasileiro. Foi ou não foi, fiel? Foi ou não foi? E hoje temos informações do Globo Esporte confirmando que o Denilson, este áudio é do Denilson, ou seja, que o Corinthians fez proposta para o Denilson. Então aí, graças a Deus, o corintianeiro muito bem informado, o Corinthians negociou com o Denilson e fez proposta para o jogador. Então realmente se tratava de um volante brasileiro. Fiel, a grande questão aqui é a seguinte: como vai ficar essa história agora? Porque o jogador está afastado, consequentemente, por causa deste áudio manifestado, tá? Deste áudio que vazou. O jogador está com um clima bastante hostil entre torcedores, porque ele já deixou claro que não quer ficar ali, quer jogar no Corinthians. Ele disse que aceitou a proposta do Corinthians. E agora, como que fica essa história diante do Cuiabá? Porque ele também tem contrato com o Cuiabá, fiel. Se eu não me engano, é o mesmo que o Riquelme, até 2025, mas eu vou confirmar para vocês. Então, a grande questão é o seguinte: ele quer jogar no Corinthians, está afastado. O Cuiabá já afastou o jogador por causa do áudio. Então eu acredito que as chances são grandes, ainda mais agora desse clima hostil que está vivendo o Denilson lá no Cuiabá. Eu acredito fortemente que agora essa contratação pode acontecer ainda mais fácil. Agora já não tem clima mais entre torcedores, entre jogadores. Vamos realizar essa contratação. Penso eu que pode ser assim, tá, fiel? Cuiabá também vai tentar dificultar a vinda do Denilson, apesar dele estar afastado, mas, assim, o que mais ele puder aí adiar essa contratação, ele vai, porque ele quer dinheiro nos cofres. É um jogador que tem contrato, um jogador que é novo, é um jogador que é um investimento.
mas o Corinthians procura esse volante no mercado da bola, fiel, é prioridade. O volante e o lateral é prioridade no Corinthians. Estou trazendo isso aqui há vários vídeos. Então não acredito que o Corinthians, só uma ressalva aí de novo, que o Corinthians vai contratar o Lamela agora, porque não é prioridade. Já temos muitos jogadores meio ofensivos, como o Garro e o Coronado. Então, voltando para o Denilson, qualquer informação que sair nas próximas horas, e vai sair, fiel, estou com meu telefone ligado a todo momento, vai sair informações, eu vou trazer aqui para vocês. Então, proposta confirmada pelo Denilson do Corinthians para o jogador. O jogador diz que aceitou e os empresários estão enrolando o jogador. O jogador hoje permanece afastado do Cuiabá, supostamente por causa deste áudio. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Daqui a pouco, de tarde, eu já trago outro vídeo para vocês. Aqui é 3 vídeos diários. Meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!